Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma noite de estudos no Centro Espírita Equilíbrio, né? Hoje teremos o privilégio de estudarmos juntos a Gênese, né? E continuar os estudos da Gênese. Estamos realizando os nossos estudos excepcionalmente aos domingos, né? Para fazer um teste de adesão. E pelo que já demonstra de primeira aqui, o número de participantes é maior do que a quarta. Então, se assim continuar, né, os nossos estudos mudarão para os domingos à noite, das 19 às 20 horas, para que assim possamos dar sequência de estudos, né? A todos os irmãos, já informo que o livro A Gênese é um livro de alta complexidade e que necessita bastante de atenção, né? Então, convido a todos estarem bastante atentos a todos os parâmetros que serão aqui estudados, né? Lembrando que fiquem completamente à vontade para interferências, participações e assim o que acharem necessário perguntar, né? Nós paramos no item 13, né, na página 26, é isso? E eu peço para que a nossa irmã Bruna inicie a leitura, né? Pode ler o parágrafo todo, tá? E aí nós debatemos ao final. Que Deus possa amparar os nossos estudos dessa noite. Boa noite a todos. 13, do primeiro capítulo, Caracteres da Revelação Espírita. Por sua natureza, a revelação espírita possui um duplo caráter. Ela participa ao mesmo tempo da revelação divina e da revelação científica. Participa da primeira porque seu aparecimento foi providencial e não o resultado da iniciativa e do desígnio premeditado do homem, porque os pontos fundamentais da doutrina provêm do ensinamento dado pelos espíritos encarregados por Deus de esclarecer os homens sobre as coisas que eles ignoravam, que não podiam aprender por si mesmos e que lhes importa conhecer, hoje que se acham amadurecidos para compreendê-las. Participa da segunda, porque tal ensinamento não constitui privilégio de nenhum indivíduo, mas é proporcionado a todo mundo pela mesma forma, pelo fato de que tanto aqueles que o transmitem como os que o recebem não são seres passivos, dispensados do trabalho de observação e pesquisa, por não terem renunciado ao seu próprio julgamento e livre-arbítrio, e porque o exame não lhes é interdito, mas ao contrário recomendado. Enfim, a doutrina não foi ditada completa nem imposta à crença cega, sendo ela deduzida do trabalho do homem e da observação dos fatos, que os espíritos lhes põem sob os olhos pelas instruções que a ele dão. Instruções estas que o homem estuda, compara e das quais tira ele mesmo as suas conclusões e aplicações. Em síntese, o que caracteriza a revelação espírita é que sua origem é divina, que a iniciativa pertence aos espíritos e que a sua elaboração é o resultado do trabalho do homem. Muito bem. Antes de abordarmos o que foi escrito na obra, entender o sentido de revelação, né? Revelação, aquilo que é revelare, né? Quando tem o seu conceito principal. A revelação, por si só, ela não é dada apenas através do espiritismo. São tantos os cientistas, os estudiosos, os filósofos, que na história da humanidade tiveram a capacidade de nos dar e nos trazer diversas revelações. As leis da física foram revelações, as leis químicas também, as biológicas também, a geologia, a astronomia. Então, na história da humanidade, houveram diversas revelações que, em seu conjunto, vieram a somar o conhecimento que possuímos hoje. E essas revelações fizeram afundar tudo aquilo, né? Fizeram a fundação de tudo aquilo que existe hoje no estudo do Espiritismo. Então, entender o Espiritismo é entender que antes da teoria houveram os fatos. A teoria veio após os fatos. Quando falamos em comunicação espiritual, quando falamos em vida após a morte, quando falamos em reencarnação,
quando falamos em comunicação entre os orbes, estamos falando de fatos. A teoria, que é o espiritismo, ela veio após a comprovação desses fatos. Então, tudo que foi estudado diante do espiritismo veio a consolidar tudo aquilo que já acontecia há épocas. E quando voltamos na história da humanidade, estamos falando já desde da América, né, nos Estados Unidos, entre outras, né, várias comunicações mediúnicas, várias manifestações espirituais. Aí, antes do espiritismo surgir, houveram as mesas girantes, né, que eram um fenômeno na França, né, e lá nessas mesas girantes havia o estudo desses fenômenos. Então, o espiritismo sempre trabalhou embasado, né? Allan Kardec trabalhou embasado na imparcialidade, na pesquisa. E na pesquisa sem antes crer, né? Na pesquisa cética, na pesquisa pura daquilo que aconteceu, né? Kardec, antes de chegar à determinação de teorias, constatou os fatos. E ali, embasado nesses fatos, ele pôde entender que o espiritismo não é uma fé cega, não é uma crença cega, é uma fé raciocinada. Pôde entender ainda que o espiritismo e a ciência se complementam. Pôde entender ainda que o espiritismo veio após a ciência e não foi por um acaso. Que a ciência surgiu antes do espiritismo porque assim era necessário. O homem não poderia compreender tudo provindo e oriundo do plano espiritual, sem antes constatar o desenvolvimento científico. E esta é a lei natural. Assim, da mesma forma que a química não existiria sem a física, da mesma forma que a biologia não existiria sem a química e sem a física, da mesma forma que a geologia não existiria sem a astronomia, entre outras questões. Então, tudo está interligado quando trata do conhecimento. E o conhecimento, para que ele seja sólido, ele precisa vir da sua história construída. A ciência é a história que construiu. O espiritismo vem para teorizar essa história e trazer as respostas que a ciência não foi capaz de elucidar. O espiritismo, portanto, sem a ciência, ele nada mais é do que uma teoria incompleta, uma teoria sem prova, sem dados. E a ciência sem o espiritismo são dados incompletos, sem um fim, sem respostas totalitárias. Por isso que elas são ciências irmãs fadadas à continuidade até o final da existência. É por isso que Allan Kardec citou diversas vezes, mas entre elas a principal, que se um dia o espiritismo deixar de acompanhar a ciência, para que todos pudessem seguir a ciência, mas jamais renegá-la, jamais abandoná-la, pois ali está a prova da existência de tudo aquilo que o espiritismo hoje almeja. Pois não. Professor, eu gostaria de fazer uma pergunta, então, para ver se eu compreendi bem. Então, a gente está falando aqui que a revelação ela tem duas frentes, a divina e a científica. Então, o que foi feito foi um trabalho científico para explicar a ciência divina? Na verdade, a ciência divina ainda não pode ser explicada. O que foi feito foi uma pesquisa baseado nas informações divinas, provinda e oriunda dos espíritos, para constatar o científico, consolidar o científico, complementar o científico. Então, o espiritismo ele traz a comunicação dos espíritos, sendo eles de todas as ordens, nós vamos entender que tem tanto comunicações superiores quanto inferiores, para consolidar uma ciência que até então é incompleta e ainda é. Então, a ciência que era incompleta em 1866, ela continua incompleta em 2023. E ainda precisamos e sempre precisaremos incluir o fator divino para completar esta lacuna. Porque todas as respostas não pertencem ao homem. Tudo que existe é efeito e não causa. Deus é a causa. Portanto, tudo que descobrimos, seja no âmbito científico ou espiritual, pertence ao efeito de uma causa primária, superior, intelectualizada, suprema,
que coordenou tudo que existe. Dessa forma, então, foi uma tentativa de estabelecer uma crença, digamos, né, científica mesmo, para algo que as pessoas já acreditavam, já viviam, só que de alguma forma até esoterizavam. A esoterização, ela não depende basicamente da crença humana. Ela depende da conveniência, da dedicação humana, da intenção humana. Dá para se esoterizar com embasamento, mas dá também para não esoterizar, né? O Espiritismo trouxe aquilo que já existia, organizou e consolidou e unificou com a ciência, baseado em informações de espíritos superiores, mas que trazem-se fatos, né, que trazem os fatos previamente estabelecidos científicos em conjunto com a comprovação espiritual. Boa noite a todos. Sobre o duplo caráter da revelação espírita, eu gostaria de falar sobre um texto que me ajudou a consolidar esse conceito, porque a revelação espírita participa ao mesmo tempo da revelação divina e da revelação científica. Sobre essa revelação científica, eu vi no livro O que é o Espiritismo, capítulo 1, que elas alargam o círculo das ideias e nos fazem compreender melhor as leis da natureza. Ora, diz o livro, o mundo dos espíritos é uma dessas leis que o Espiritismo nos faz conhecer. Ele nos ensina a influência que esse mundo exerce sobre o corpóreo. E sobre a outra parte do duplo caráter, né, que é da revelação divina, eu me remeti a um texto que fala da influência moral. Então, diz assim: vejamos agora a sua influência moral. Qual é o maior inimigo da religião? Resposta: o materialismo, porque o materialista não crê em coisa alguma. Ora, o espiritismo é a negação do materialismo, que já não tem razão de ser. De uma forma mais abordada, né, nas devidas atualizações, irmão Luiz, o Espiritismo não acaba sendo a negação do materialismo. O Espiritismo acaba sendo a explicação do materialismo, né, e a abdicação desse materialismo para questões cada vez menos materiais, né. Quando eu nego o materialismo por si só, da forma abrupta e crua de ser, eu nego a trajetória natural da humanidade, né? Não dá para negar que o ser humano ele provém e vem materializado para desmaterializar-se conforme a sua evolução. Entretanto, eu consigo explicar o materialismo para que eu entenda o impacto negativo que ele possui na minha existência e possa livrar-se dele. Mas sim, está muito boa essa colocação, né? Essa ambiguidade de questões, né? As duas questões ali sendo complementares e importantes na existência do nosso conceito principal. Pois não, irmão? Boa noite a todos. Meu irmão, a ciência espiritual aceita de bom grado a ciência material. Mas quando que a ciência material aceitará a ciência espiritual? Já aceita, né? De diversas formas já aceita. Quando você vê, por exemplo, os tratamentos modernos, as pesquisas mais modernas, elas trazem cada vez mais, né, o paranormal, né? Elas trazem cada vez mais a questão energética. E quando eu falo paranormal, eu estou ainda dizendo que a humanidade não consegue explicar os preceitos de energia cósmica, né? E quando não conseguem explicar, precisam se render a uma inteligência suprema universal. Portanto, hoje a ciência utiliza em diversas questões da energia, né, para os tratamentos físicos. Por exemplo, né, quando vemos os aparelhos mais modernos de tomografia, de ressonância, de raio-x, né, são tudo conceitos que fogem ao materialismo puro e cru e levam mais ao abstrato, né, e cada vez mais será a tendência. Hoje, por exemplo, quando você vai a um cardiologista, ele te indica que você se acalme, que você controle a ansiedade, que você tenha
uma vida mais tranquila, ele não apenas te indica para comer certo ou praticar exercício físico, ele já tem uma complementação de indicações que não apenas fazem parte do seu diagnóstico, como também, com certeza, farão parte do seu tratamento e sua possível cura. Então, aos poucos, ela vai se adentrando dentro da ciência espiritual. Sim, porque nós somos seres espirituais vivenciando uma experiência material. Então não tem como contradizer isso, né? Não tem como ir contra uma questão divina e natural. A nossa experiência material, ou melhor, as nossas experiências materiais, elas perduram ali 80, 90 anos na carne e depois nós voltamos, regressamos ao nosso plano espiritual, que é o nosso plano de fato, né, em estado real em que existimos. Ok. Item 14. Como meio de elaboração, o Espiritismo procede exatamente da mesma maneira que as ciências positivas, isto é, aplica o método experimental. Se os fatos de ordem nova se apresentam, que não podem ser explicados pelas leis conhecidas, ele as observa, compara, analisa e, partindo dos efeitos às causas, chega à lei que os rege, deduzindo as consequências e buscando aplicações úteis. O Espiritismo não estabeleceu nenhuma teoria pré-concebida. Assim, não se apresentam como hipótese nem a existência e a intervenção dos espíritos, nem o perispírito, nem a reencarnação, nem qualquer dos princípios da doutrina. Conclui-se pela existência dos espíritos, porque essa existência resultou como evidência da observação dos fatos, e assim os demais princípios. Não foram os efeitos que vieram posteriormente confirmar a teoria, mas foi a teoria que veio subsequentemente explicar e resumir os fatos. É rigorosamente exato, portanto, dizer que o Espiritismo é uma ciência da observação e não o produto da imaginação. As ciências não fizeram progressos sérios, senão depois que os seus estudos se basearam no método experimental, mas acreditava-se que esse método não poderia ser aplicado senão à matéria, ao passo que o é, igualmente, às coisas metafísicas. Muito importante esta elucidação, porque ela mostra que o Espiritismo ele não veio apenas, né, embasado em hipóteses, ele não foi um fruto de uma imaginação pré-concebida. O Espiritismo ele foi lá, observou os fatos, o relatou e o colocou em prática, demonstrando que não apenas aquilo que é material pode ser comprovado, mas o metafísico, aquilo que é extrafísico, aquilo que é abstrato, também pode ser comprovado com observação. Não com a mesma observação que temos nas questões materiais, é óbvio. Para as questões espirituais, a observação ela tem que vir de confronto, né? Por isso até que a construção da obra, como vocês sabem, ela veio de diversas fontes. Então foi pego ali de diversas fontes, de diversas partes as mesmas informações, confrontando, porque a única forma de você verificar e consolidar a veracidade de um estudo é confrontando ele a diversas e plurais fontes, ainda mais quando relaciona-se a questões metafísicas. Quando estamos falando de questões materiais, eu consigo ver, tocar e sentir para comprovar as minhas teorias. Em questões espirituais, o critério de observação ele é ainda mais importante e imprescindível. Boa noite a todos. Sobre essa evolução, né, tanto da ciência quanto do espiritismo, com base no tripé, né, da evolução dessa doutrina, vieram primeiro, né, Platão, o mundo das ideias, vamos dizer assim, a filosofia, né, que é uma coisa, né, vamos dizer assim, mais do pensamento, né, da humanidade. Não é uma coisa concreta e fácil de se entender, né, para a maioria das pessoas, uma questão científica e material que pode ser comprovada em qualquer lugar, mas foi a primeira, né, passo da humanidade rumo a uma evolução, né. Depois seria a religião, né, com Jesus, vamos dizer assim,
e depois o iluminismo, né, na época de Kardec, né, com a ciência, vamos dizer assim. Essa ordem tem um sentido para essa evolução da ciência? Ciência espírita, no caso. Tudo tem um sentido para existir. Nós podemos explicar esse sentido. Por que a filosofia precede todos os outros fatores? Porque é o fator pensar sobre tudo que existe que me leva à curiosidade de entender um pouco mais de como existiu. A primeira forma de tentar explicar tudo o que existe é atribuir à religião. Por isso que a religião precedeu, iniciou, né? Então, quando eu levo aos fatores religiosos, é muito confortável acreditar que Deus criou tudo que existe, e tudo que existe é porque Deus quer. Só que a própria filosofia avançando nos leva a pensar e refletir da seguinte forma: concordo, Deus criou tudo que existe, mas eu quero entender como Deus criou, como eu posso aprimorar, como eu posso melhorar, como eu posso conservar e como ele criou. Quando eu faço esses questionamentos a níveis científicos, o homem sai do por que a Terra é assim? Qual é o formato da Terra? Ela é plana? Não, mas o navio sobe no horizonte, então ela é redonda. Mas se ela é redonda, como ela não cai de cabeça para baixo o navio? Por que o segura? Ela é estática? Ela é inerte? Ela não é? E aí tudo bem, Deus criou, entendemos a perfeição de Deus, mas o que eu posso descobrir? O que eu posso aprimorar com isso? Aí nascem as leis da gravidade, nascem as leis da rotação terrestre, nascem as leis da ação e reação, nascem as leis da ação e reação, e nasce tudo que existe. Mas tudo embasado em uma teoria embasatória filosófica. A filosofia me leva a pensar, crer e querer entender. A religião me traz o conforto da criação, mas não as respostas de como foi criado, e a ciência complementa, trazendo o como foi criado até o momento atual evolutivo. Então, ainda existem perguntas sem respostas, e sempre existirá. Por mais que hoje eu possa entender que a teoria da evolução terrestre ela tenha passado pelas questões científicas já comprovadas, que a Terra, por exemplo, já tenha sido habitada por outros animais, que a nossa evolução provém do mineral para o vegetal, depois para o animal, depois para o hominal, que nós somos ali fruto e origem dos seres mais primitivos na base da Terra, de forma orgânica, eu ainda tenho um limite. E o meu limite ainda está muito calcado no material. Começa agora um movimento para o extrafísico, um movimento para o metafísico, um movimento para o extracorpóreo. Hoje entende-se, estuda-se um pouco mais sobre a energia, sobre os fluidos, sobre a capacidade vibratória, sobre as ondas. Então, por exemplo, as mesmas ondas que permitem, né, que um celular possa se comunicar, são as mesmas que se permite que duas mentes possam se interligar, né, no mesmo princípio, mas que muito mais complexo do que isso, porque nós estamos falando de aparelhos magnetizados eletronicamente, mas sim pela eletricidade cerebral de cada um. Então, a ciência já estuda isso, né? Então, vai aumentando os desafios, mas ainda necessitando umbilicalmente da resposta divina. Se nós fizermos perguntas incessantemente até a origem das coisas, nós chegaremos a Deus. E se não chegarmos a Deus, é porque esbarramos em nosso orgulho. Professor, sobre a universalidade do conhecimento, que seria o método, né, usado para poder fazer essas comprovações científicas, também está respaldado nessas ciências, né, do mundo, da filosofia e dos estudos prévios. Isso também entra nessa característica da universalidade do conhecimento? Na ciência, sim. Na filosofia, nem sempre. Né? Quando falamos em filosofia, estamos falando na teimosia da insistência pela mesma ação. Quando você pega os fundamentos filosóficos, né, muito embasados em Platão, Sócrates, como o nosso irmão mencionou, existem implicâncias desses fundamentos para novas filosofias, né? Mas, basicamente, não significa que um tenta ajudar o outro. Às vezes, um tenta contradizer o outro, e, no final,
prevalece o que for mais lógico, que muitas vezes é a combinação de vários pensamentos. Ciência da mesma forma, né? Existe a universalidade? Sim, mas apenas quando há o interesse em comum. Geralmente há complementações de bases, né, a serem desenvolvidas, né? Em tudo que é referente à ciência, né? Nós mencionamos em estudos passados, por exemplo, que a medicina, recentemente, né, estamos falando de 1800 e alguma coisa, tinha uma perda de cada 4 crianças que nasciam, 3 morriam, uma sobrevivia. 1/3 das crianças sobreviviam. E aí existia, em 1800, uma preocupação muito grande com isso, né? Pô, 4 partos, perde-se 2, 3, quer dizer, a conversão está muito pequena. E um médico descobriu que lavando as mãos, né, nós já mencionamos isso, pararam de morrer crianças. E aí perceberam a importância da asepsia para o parto e para a medicina. E aí isso foi compartilhado e utilizado em todas as outras áreas médicas. Então, o fato de lavar a mão com sódio, né, com iodo, com sabão, é uma prática que não nasceu no conhecimento intrínseco humano, nasceu na experiência mal vivida e depois na solução bem instaurada, assim como tudo que existe. Tudo é fruto de observação, tentativa e erro. O ser humano, vamos pegar a história do ser humano. O ser humano tinha uma imunidade maravilhosa nos primórdios, perdeu a imunidade no mundo moderno para chegar à conclusão que precisa tomar sol. Então, hoje, um homem moderno possui, através de seus médicos, e eu falo 100% dos seus médicos, a recomendação de uma suplementação de vitamina D, seja através do sol do meio-dia ou através de formas sintéticas, mas enfim, há uma deficiência generalizada na humanidade de vitamina D por conta da sua mudança de hábito de algo que já fazia no pretérito. Então, um retrocesso, entendemos o que está acontecendo? Não, estudamos e entendemos o que falta, atribuímos a nova atividade. Mas o que levou o homem, isso que é interessante na questão científica, o que levou o homem a precisar da vitamina D? Né? Foi o seu desenvolvimento biológico, né? Foram anos tomando sol do meio-dia e essa era a única fonte capaz de ser a base do seu sistema imunológico. Imagina num passado onde você não tinha nem roupa, onde você tomava chuva, sol, vivia nas intempéries, então o homem aprendeu a se regular através da luz solar. E não aprendeu a viver sem ela. Então, no momento que ela me falta, através dos trabalhos de escritório, do novo estilo de vida, o meu corpo mostra a importância dela. Da mesma forma com tudo o resto que existe. Dúvidas? Eu gostaria de perguntar, né, na verdade, levantar um questionamento que o professor falou que nós já vemos, já é um fato, que nós vemos que as mentes se ligam, assim como os aparelhos telefônicos, né, via rádio, né, às vezes se ligam. E isso, na nossa vivência já é algo que nós percebemos, né, a questão de muitas vezes uma transmissão de pensamento um pouco mais brutalizada ainda, mas na questão mediúnica, né, na questão da mediunidade, ela já é feita, e isso já se pode comprovar através de algumas informações que a gente obtém, que são provas que nós temos de vivência. A ciência ainda não aceita isso? Seria apenas por orgulho? Ela está esperando ainda alguma coisa, será, para poder comprovar que existe realmente a ligação entre mentes e que essas mentes podem ser de seres desencarnados? Não é que a ciência não aceita isso. A ciência, ela é laica, ela é cética. Por quê? Quando a ciência envolve-se ao fator religioso, ela contamina a sua diretriz. A ciência tem que ser imparcial por estrutura. O fato dela não chamar de espiritismo não significa que ela não aceita os fatores psíquicos. Quando falamos em psique, quando falamos em telecomunicação, quando falamos em desenvolvimento por pensamento, a ciência não só aceita, como já estuda. Hoje, por exemplo, é comum você ver psiquiatras destinando aos seus pacientes medicamentos que ajudam a transmissão elétrica cerebral, para ajudar o desenvolvimento cerebral. Então, tudo isso só dá outro nome, porque quando falamos em religião, o espiritismo não vem apenas com esse desvendar. O espiritismo vem com uma outra série de atribuições, que se você trouxer tudo para a ciência, muitas coisas não fazem sentido.
Faz sentido as questões que são inerentes às científicas, mas as outras não. Por exemplo, para a ciência estudar e entender a comunicação entre os pensamentos, o deslocamento, entre outras questões, é bastante importante. Mas, por exemplo, a caridade para a ciência de que serve? Então, é um fator importantíssimo e umbilical para o espiritismo, mas irrelevante para a ciência. A ciência tem que andar ali no seu ceticismo e ser unificada ao espiritismo. Por isso que há um tripé, e não basicamente chamando o espiritismo de ciência, né? Chamando o espiritismo de ciência irmã da ciência e da filosofia. Item 15. Se temos um exemplo, passa-se no mundo dos espíritos um fato muito singular e que seguramente ninguém suspeitava: o dos espíritos que não creem estar mortos. Pois bem, os espíritos superiores, que conhecem perfeitamente o fato, não vieram dizer antecipadamente: há espíritos que creem viver a vida terrestre, que conservam seus gostos, seus hábitos e seus instintos. Mas eles provocaram a manifestação de espíritos dessa categoria para que os observássemos. Tendo-se visto espíritos incertos quanto ao seu estado, ou afirmando que ainda estavam neste mundo, tendo-se aplicados às suas ocupações ordinárias, do exemplo se concluiu a regra. A multidão de fatos análogos provou que isto não constituía uma exceção, mas uma das fases da vida espiritual. Ela permitiu estudar todas as variedades e as causas desta singular ilusão. Permitiu reconhecer que esta situação é sobretudo própria dos espíritos pouco adiantados moralmente, e que ela é peculiar a certos gêneros de morte, que não é senão temporária, mas pode durar dias, meses e anos. Foi assim que a teoria nasceu da observação. O mesmo se dá com todos os demais princípios. Podemos esquecer da data de lançamento da Gênesis. Basicamente, ali, 9 anos depois, 10 anos depois, quase, do lançamento do Livro dos Espíritos. Isso é muito relevante. Esses 10 anos foram muito suficientes, ou mais do que suficientes, para muitos ataques. Então, todos os ataques que foram construídos na constituição das obras básicas que antecederam a Gênese, eles foram defendidos na Gênese. A Gênese veio como uma espécie de defesa científica para todas as outras obras. A finalidade da Gênese não foi apenas comprovar cientificamente, mas mostrar que o Espiritismo era uma ciência de observação, era uma ciência de estudo, né? E aqui cita um caso, né, dos espíritos que já desencarnaram acreditam estar vivos. Vocês falam tanto nisso, então por que as pessoas que vêm do plano espiritual falam, ainda sentem as dores do corpo, acreditam estar vivos? E aí existe a explicação lógica, né? Que ainda são materializados, são espíritos ainda moralmente não desenvolvidos e que precisam de um tempo, é uma fase no plano espiritual para que possam assimilar a sua nova existência. E que nem todos os espíritos vêm em condições de luz dar comunicações de questões científicas, de desenvolvimento. Muitos espíritos vêm para resolver os seus próprios problemas materiais no período que ainda estão linkados às questões materiais da Terra. Irmão, o método, né, utilizado por Kardec, né, de observação se dá também com relação a esses espíritos, né, que ele cita de pouca evolução, né, que fizeram as manifestações materiais, né, das mesas girantes e outras manifestações que aconteceram na época para que chamasse a atenção desse cientista para esse fato, né. Isso. Kardec, antes de ser um cientista, era um professor, um curioso e um entusiasta, né? E Kardec era um cético, é importante entender. Ele criou e desenvolveu a sua fé a partir das provas que obteve em relação aos estudos do Espiritismo. Mas se ele não fosse cético, ou pelo menos desconfiado das questões que pairavam, ele não teria como ter tido uma comprovação tão minuciosa, né? Um trabalho tão árduo em relação a isso. Eu achei muito interessante a frase aqui que diz que foi assim que a teoria nasceu da observação. E aí eu fui atrás de algum texto, alguma explicação que me trouxesse mais em detalhes essa frase,
Eu achei na Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, de dezembro de 1859, um texto até muito longo aqui, claro que eu não vou ler, só vou mencionar, se alguém depois puder desenvolver o seu conhecimento através desse texto, é um texto muito bom. É um espírito que não se acredita morto. Já fazia 3 meses do desencarne e ele ainda queria fazer a interação com os familiares. Ele não conseguia e não entendia o porquê. E aí tem toda uma explicação na Revista Espírita, que isso acontece muito nas mortes instantâneas, que se dão por suicídio, apoplexia, suplício, combate, etc. Então, era essa a contribuição que eu queria trazer. Obrigado. Embasando a sua contribuição em fatos comprovados, né, na existência, né, olha como o raciocínio está linkado com o espiritismo, né? Então, quando você diz que um irmão que já desencarnou de forma abrupta, por exemplo, não aceita, né, a sua morte, não entende que já saiu do corpo, aí já linka a fé raciocinada, né? É normal que ele não tenha tido tempo em terra para aprender e entender a sua nova situação. Então, no momento que teve uma morte rápida, instantânea, sem tempo de se preparar, ao chegar no plano espiritual, mudou apenas a forma de existir, mas não mudou o seu entendimento. Diferentemente de um irmão que ficou acamado ali meses ou dias e teve tempo de entender que o plano espiritual seria a sua nova casa. Então, essa é a consolidação do espiritismo. Não é falar, é assim e pronto. É assim por conta disso. Tá? Essa é a fé raciocinada. Trazer o seu raciocínio até o porquê acreditamos dessa forma. XVI. Do mesmo modo que a ciência propriamente dita tem por objeto o estudo das leis do princípio material, o objeto especial do espiritismo é o conhecimento das leis do princípio espiritual. Ora, como esse último é uma das forças da natureza que reage incessantemente sobre o princípio material e reciprocamente, disto resulta que o conhecimento de um não pode ser completo sem o conhecimento do outro. O espiritismo e a ciência se completam um pelo outro. A ciência sem o espiritismo se acha impossibilitada de explicar certos fenômenos unicamente pelas leis da matéria. O espiritismo sem a ciência ficaria sem apoio e exame. O estudo das leis materiais deveria preceder o da espiritualidade, porque é a matéria que primeiramente fere os sentidos. Se o espiritismo tivesse aparecido antes das descobertas científicas, teria abortado, como tudo quanto vem antes do tempo. Isso é aquilo que nós havíamos discutido no início, né? Em relação a tudo acontecer ao seu tempo e tudo ter o seu tempo devido de desenvolvimento, né? E consolidando isso, mostrando a ordem, porque o espiritismo foi revelado, codificado após o desenvolvimento material. Agora, vale constatar que após parte do desenvolvimento material. O desenvolvimento material não chegou à sua plenitude, né? Ele continua. A matéria, ela é inerte quando nós não colocamos inteligência nela, diferentemente do espiritismo, né, que ele traz esse movimento a tudo que existe, né? Entretanto, entender a matéria é necessário para poder, assim, estudar o espiritismo. E também tem o fator divino. Deus, diante da sua justiça, jamais daria as respostas antes das perguntas serem feitas. Como um texto complementar, que fala muito bem sobre as leis do princípio espiritual, nós temos a Revista Espírita de abril de 1867. O nome do texto é Galileu. Diz esse texto que o Espiritismo repousa sobre a universalidade e a perpetuidade dos seres inteligentes, sobre seu progresso indefinido através dos mundos e das gerações. Então, fruto de pesquisa, experiências e tudo mais o que Kardec usou para escrever começou com o Livro dos Espíritos, né?
publicou, então, na Revista Espírita de abril de 1867 este texto, já tendo a certeza de que há um vasto conjunto de encarnados e desencarnados, cada um tendo a sua missão, o seu papel, deveres a cumprir. Então, é isso. Obrigado. Sim, da mesma forma, por exemplo, que nós precisamos entender que tudo aquilo que solidificamos na Terra, essa inteligência, ela permanece de uma forma ou de outra. O espírito continua em suas novas existências, em novos corpos ou na erraticidade, dando subsídio à sua inteligência. E o que ele faz em vida instaura a sua inteligência na Terra. Não teve que alguém descobrir a eletricidade que você usa hoje? Você está em 2023 e depende da descoberta de alguém de muitos anos atrás. Né? Por exemplo, a forma com que você vem até a casa espírita, se locomove através de veículos, esses veículos, eles foram descobertos por alguém. E hoje você usa a inteligência desse alguém. O acúmulo de inteligência de tantas pessoas que levaram ao veículo atual que você utiliza. Então, percebe que a inteligência, ela é eterna, até nas raízes que ela aprofunda-se na Terra e que são deixadas. O homem, ele eterniza-se pelos seus feitos na Terra. Isso é muito bonito. Independente da sua individualidade, sua programação natural como espírito, ele eterniza pelos seus feitos. Então, isso é muito interessante. É a inteligência instaurada por base do planeta, né, por base daquilo que foi destinado. Irmão Miguel? Boa noite. O irmão, referente ao telefone, toca de lá para cá. Muita gente que ia visitar Chico Xavier queria saber como é que estava seu ente querido, tá? E talvez ele, como inteligente que era, dizia que o telefone toca de lá para cá. Isso não quer dizer que nós não possamos, com conhecimento, evocar espíritos. E desde uma vez que eles têm o conhecimento e permissão de se manifestar. Irmão Miguel, eu posso convidá-lo para jantar? Não, com certeza que pode, né? Agora, eu posso atender ou não. Exatamente, eu posso convidá-lo para jantar, nada me impede. Agora, se você vai vir no jantar, é o livre-arbítrio seu. Da mesma forma, né, quando fazemos nossas preces, quando essa palavra ela dá muita discussão, depois nós vamos discutir muito sobre evocar, né? Quando nós convidamos os irmãos espirituais a estarem ao nosso lado, eles poderão ou não estar de acordo com a sua vontade e muitas vezes nem só com a sua vontade, mas de acordo com a utilidade da sua vinda, né? Então, sim, quando o Chico Xavier recebia as pessoas ali buscando mensagem de seus entes queridos, as que tinham merecimento recebiam as mensagens, e as que não tinham, muitas vezes voltavam para casa de mãos vazias, não por falta de vontade de Chico, mas por não ser o momento de receber as suas mensagens. Obrigado. Eu que agradeço. 17. Todas as ciências se encadeiam e se sucedem numa ordem racional. Elas nascem umas das outras, à medida que encontram um ponto de apoio nas ideias e conhecimentos anteriores. A astronomia, uma das primeiras que foram cultivadas, permaneceu nos erros de sua infância até o momento em que a física veio revelar a lei das forças dos agentes naturais. A química, nada podendo sem a física, tinha que sucedê-la de perto, para em seguida marcharem ambas de acordo e se apoiando uma na outra. A anatomia, a fisiologia, a zoologia, a botânica, a mineralogia não se tornaram ciências sérias senão depois do auxílio das luzes que lhes trouxeram a física, a química e todas as outras, pois faltariam seus verdadeiros elementos de vitalidade. Elas não poderiam surgir senão depois. Muitas vezes vejo os professores modernos tendo que explicar a seus alunos o porquê que eles têm que estudar tantas matérias se não é o que eles farão na sua profissão. Eu quero ser matemático. Qual que é a finalidade de eu estudar história, geografia? Para que isso? Né? E os professores, às vezes, não têm nem a habilidade de entender esse parágrafo, né?
E aí fica o convite de estudar esse parágrafo, e entender que tudo está completamente interligado. A sua vida, ela paira e passa por todas as matérias. Uma não existe sem a outra. Quando falamos em astrologia, astronomia, imagina ela sem a física. Quando não se conhecia, por exemplo, a lei da gravidade, a lei do planeta da forma que ele era, se ele rotava. Então, tudo que veio ali anterior à física veio muito fadado ao erro, baseado em inércia, em falta de movimento. Mas como explicar se o Sol nasce e o Sol dorme? Como isso? Né? Bom, então, quer dizer, então, peraí, a Terra fica parada e o Sol gira em torno da Terra? Não, aí não há uma compreensão um pouco diferente. É a Terra que gira em torno do Sol, mas e a Lua? E as estrelas que eu vejo? E a posição dos planetas? Então, tudo vai se desvendando com o passar dos anos. Hoje, por exemplo, fala-se muito em matéria escura, em buraco negro, né? Não, mas e o buraco negro? Quando você pega o tamanho do buraco negro, é inimaginável poder explicar e comparar com o tamanho do universo. O universo é muito menor do que o tamanho do buraco negro. Então, as coisas vão se desvendando, descobrindo, e o que eu vejo na atualidade é uma naturalidade nas novas descobertas, né, e um pouco de atribuição cética, né, o homem acreditando pertencer ao conhecimento pleno e à divindade, mas morrendo ainda com 90 anos. Interessante isso, né? O mesmo homem que acredita ser Deus desencarna com 90 anos, porque não foi capaz de prolongar a sua vida orgânica. Então, a prova de Deus, ela está intrínseca na nossa existência. E a ciência está se desenvolvendo. Antes morríamos com 30 anos. Hoje morremos com 90. Amanhã com 120. Chegará um limite, mas ainda assim precisaremos voltar ao plano espiritual. Mas quando conseguimos alongar a nossa existência material, é porque estamos mais próximos das práticas da divindade, que nos faz eterno. Quando temos uma alimentação saudável, uma vida equilibrada, pensamento positivo, exercício físico, quando não consumimos drogas, álcool, etc, 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 nossa vida não é mais longa? E quando fazemos tudo isso, ela não é mais curta? Então perceba que aproximar-se da divindade é viver mais. Isso é uma demonstração metafórica de Deus, nos mostrando que a eternidade, ela vem com a pureza. Que a eternidade vem com a nossa própria lapidação. Vocês entenderam a profundidade dessa metáfora? Mas é basicamente isso que Deus nos mostra. A lei da conservação, né? Deus nos mostra, por exemplo, que muitas vezes morremos, né, na Terra, materialmente, pelos impactos que vêm de fora do nosso organismo. Pelos impactos, por exemplo, de lugares poluídos. Eu já disse para vocês em estudos anteriores, se você pegar a região de Mumbai, na Índia, por exemplo, algumas regiões do planeta, o ar é tão poluído que é como se você tivesse fumado 2 ou 3 maços de cigarro por dia sem fumar. Então, a população nesses locais está fadada a ter um risco maior de desenvolvimento de câncer. Uma criança recém-nascida está fumando 2 maços por dia de poluição. Fruto da escolha humana. Fruto da escolha e decisão humana. Você pegar, por exemplo, agora melhorou um pouco, mas não muito, a região dentro do Brasil, você vai pegar Cubatão, uma cidade altamente poluída, os níveis de poluição extraordinários, desenvolvimento industrial e tudo mais, não precisam vir com esse denegrir da existência. Eu preciso entender que tudo que eu faço ao planeta reflete diretamente a minha existência. Porque eu ainda não tenho a capacidade, quando eu estou vivo, de viver fora do planeta. Então eu preciso mais dele do que ele de mim. É óbvio cuidar do planeta. É racional cuidar do planeta. E aí isso demonstra, por tabela, né, a involução intelectual humana. Isso é uma involução intelectual. Quem não preserva o seu meio ambiente não preserva a sua própria existência.
Aquele que acha que ganha vantagem, por exemplo, ao iludir, né, o meio ambiente, ou, por exemplo, a não colocar o filtro que só precisa na sua empresa, mas consegue enganar, aquele que acredita que ter um carro que é mais barato, mesmo que ele polua mais, não tem problema e tudo mais, ele está enganando a si mesmo. Não está ganhando vantagem sobre o sistema, ele está tirando a vida dos seus filhos. E responderá na erraticidade por assassinato. Não, lógico, da mesma forma que responde alguém que pegou uma arma e atirou no outro, mas responderá sim por assassinato culposo, talvez não doloso, mas culposo. Não tinha intenção, mas matou. Então, olha a profundidade de tudo que nos paira, né? A mesma definição de suicídio. Suicídio é quem pula de um prédio? Sim, mas suicídio é quem come alimentos gordurosos, suicídio é quem decide não praticar exercício, suicídio é quem fuma, quem bebe, tudo isso é suicídio. Mas eu não queria me matar. Tudo bem, é um suicídio culposo. Então, olha como é interessante quando nós olhamos a vida e a existência da forma que ela é. E a Gênese, ela vem justamente para nos trazer que tudo que existe por um motivo. E tudo que é desvendado no devido motivo da sua existência. E a Gênese é a prova de que toda a base espírita, tudo que veio para o espiritismo, tem um forte laço na razão, um forte laço na ciência e um forte lastro na filosofia. Dúvidas antes de encerrarmos? Assim sendo, convido a todos a mentalizar a imagem de Jesus, agradecer, né, por mais esta oportunidade, e nós aqui agradecemos a vocês pela paciência, lembrando que pela quantidade de participantes que tivemos nesse domingo, iremos provavelmente manter os estudos aos domingos, né, foi um estudo na compatibilidade dos de segunda e de quinta, então, e aqueles que quiserem estão convidados a participar dos estudos de amanhã, o Livro dos Espíritos, a Obra Interminável, com muitas discussões de extremo interesse. Amanhã vai ser bastante intrigante. Aqueles que quiserem participar, sejam bem-vindos. A nós, um muito obrigado, né, por todos aqueles que destinaram um pouquinho do seu tempo. Que Deus possa unir a cada um de vocês no mesmo objetivo, que é o bem-estar humano. Fiquem com Deus.